Eu me lembro perfeitamente do dia em que aqueles documentos chegaram às minhas mãos, como se fosse ontem, embora já tenham se passado anos desde que me aposentei da Polícia Civil. Era uma tarde chuvosa em Itu, o tipo de chuva fina que parece lavar a alma da cidade, mas que no fundo só deixa tudo mais úmido e pesado. Eu estava na minha varanda, tomando um café forte, daqueles que queimam a garganta para lembrar que ainda estamos vivos, quando o carteiro entregou um envelope amarelado, marcado com selos antigos e um remetente anônimo. Dentro, papéis velhos, relatórios confidenciais de uma investigação que nunca foi a público, sobre um caso que abalou uma família rica do interior de São Paulo nos anos 90. O nome dela era Clara Monteiro, a herdeira que envenenou a família inteira por uma herança esquecida. Eu, com mais de 60 anos agora, olhando para trás na minha carreira de detetive, ainda sinto um arrepio ao pensar nisso. Porque não era só um crime por dinheiro, era uma trama de ganância, segredos familiares e aquela impunidade que tanto vemos no Brasil, onde os ricos parecem sempre escapar das grades. Se você, como eu, já passou dos 35 anos, sabe do que estou falando, aquelas disputas de herança que dividem irmãos, tios e primos, que transformam amor em ódio e jantares familiares em armadilhas mortais. Fique comigo nessa história, porque o que vem a seguir não é só sobre veneno em taças de vinho, é sobre como o passado pode envenenar o presente. E sobre as lições que podemos tirar para proteger nossas próprias famílias. Vamos mergulhar devagar nessa escuridão, degrau por degrau, como quem desce uma escada velha em uma mansão abandonada. Tudo começou em uma fazenda centenária no interior de São Paulo, perto de Campinas, onde a família Monteiro vivia como reis em um reino de café e cana-de-açúcar. O patriarca, seu Antônio Monteiro, era um homem de 70 anos, viúvo há uma década, com 3 filhos adultos. Clara, a mais velha, uma mulher de 40 anos na época, elegante, culta, formada em Direito pela USP, mas com um olhar frio que eu só viria a entender mais tarde. Depois vinha Roberto, o filho do meio, um engenheiro que administrava as terras com um punho de ferro. E a caçula, Sofia, uma artista sonhadora que vivia em São Paulo, pintando quadros que ninguém comprava. A família se reunia todo fim de semana na velha mansão, com seus salões amplos, móveis de madeira nobre e um jardim que cheirava jasmim à noite. Mas por baixo daquela fachada de harmonia, fervia um caldeirão de ressentimentos. Eu vi os documentos, cartas antigas, testamentos rasurados, depoimentos de empregados que sussurravam sobre brigas à porta fechada. Antônio havia feito um testamento anos antes, deixando a maior parte da herança para Clara, por ser a primogênita e a que mais o ajudara nos negócios após a morte da mãe. Mas, com o tempo, ele mudou de ideia, influenciado por Roberto, que alegava que Clara era ambiciosa demais. O Novo Testamento, escondido em um cofre no escritório, dividia tudo igualmente, mas com uma cláusula: se alguém da família morresse prematuramente, a herança seria redistribuída entre os sobreviventes. Ninguém sabia disso, exceto o advogado da família, que morreu de infarto pouco depois. Foi aí que a herança se tornou esquecida, um segredo que Clara descobriu por acaso, revirando papéis velhos durante uma limpeza. Clara era o tipo de mulher que você respeita à primeira vista, alta, com cabelos pretos impecáveis, sempre vestida com elegância discreta, como se estivesse pronta para uma reunião de negócios. Mas nos documentos que eu vi, havia anotações de diários pessoais dela, encontrados após o crime, que revelavam uma alma atormentada. Ela escrevia sobre a infância difícil, sobre como o pai a pressionava para ser perfeita, enquanto mimava os irmãos mais novos. Eu construí isso tudo, e agora eles vão levar sem esforço, dizia uma entrada datada de 1995. Aos 35 anos ou mais, você entende isso, a pressão de ser o pilar da família, de sacrificar sonhos pessoais pelo bem comum, só para ver os outros colherem os frutos. Clara havia abandonado uma carreira promissora em advocacia para gerenciar a fazenda, enquanto Roberto viajava e Sofia gastava em festas. A ganância cresceu devagar, como uma raiz que penetra no solo. Ela começou a pesquisar venenos. Eu vi os recibos de livrarias antigas em São Paulo, onde comprou livros sobre toxicologia disfarçados de pesquisa acadêmica. Escolheu arsênico, um veneno clássico, lento, que imita doenças comuns como gastrite ou envenenamento alimentar.
fácil de obter na época, misturado em fertilizantes agrícolas. O plano era simples: envenenar todos durante um jantar familiar, fazer parecer uma contaminação coletiva, e herdar tudo como única sobrevivente. O jantar aconteceu em uma noite de outono de 1996, com o ar fresco entrando pelas janelas abertas da sala de jantar. Eu imagino a cena com base nos depoimentos: a mesa posta com porcelana fina, o cheiro de feijoada misturado ao vinho tinto importado, risadas forçadas sobre os preços do café no mercado. Clara serviu o vinho pessoalmente, dizendo que era uma garrafa especial do porão da família. O arsênico estava dissolvido ali, inodoro, insípido, letal em doses cumulativas. Antônio foi o primeiro a reclamar de dor de estômago, atribuindo a idade. Roberto riu, dizendo que era coisa de velho. Sofia, sempre sensível, bebeu menos, mas ainda assim o suficiente. Naquela noite, eles foram para a cama com mal-estar, achando que passaria. Mas o veneno agia devagar: náuseas, vômitos, fraqueza muscular, falha nos órgãos. No dia seguinte, Antônio piorou. Chamaram um médico da família, que diagnosticou intoxicação alimentar. Clara, fingindo preocupação, administrou mais remédios, chás com arsênico diluído. Roberto morreu primeiro, 3 dias depois, no hospital local, com diagnóstico de falha renal aguda. Sofia resistiu mais uma semana, delirando sobre pinturas inacabadas. Antônio, o patriarca, agonizou por 10 dias, sussurrando segredos no leito de morte que Clara ouviu com um sorriso interno. Eu vi as fotos da autópsia nos documentos: corpos emaciados, órgãos inchados, traços de arsênico confirmados só anos depois, quando o caso foi reaberto. A investigação inicial foi um fiasco, como tantos casos no Brasil daqueles anos. O delegado local, amigo da família, concluiu intoxicação acidental por comida estragada. Clara chorou no enterro, vestida de preto impecável, e herdou tudo: as terras, as contas bancárias, a mansão. Mas a herança esquecida era mais que dinheiro: era um baú de joias e ações antigas, escondidas no sótão, que valiam milhões na época. Ela vendeu parte das terras, mudou para São Paulo, casou com um empresário e viveu uma vida de luxo. Eu penso nisso agora, em 2026, com a economia instável e famílias brigando por heranças em tribunais lotados. Quantas Claras existem por aí, sorrindo em jantares enquanto planejam o impensável? O que me levou a esses documentos foi um informante anônimo, provavelmente um antigo empregado da fazenda, que enviou os papéis anos depois, quando Clara já era uma senhora respeitada. Reabri o caso informalmente, como hobby de aposentado, conversando com sobreviventes distantes. Descobri que Clara havia deixado pistas: um diário codificado, compras suspeitas de químicos, testemunhas que viram ela mexendo no vinho. Mas a impunidade venceu. O tempo prescreveu o crime, e ela morreu em 2015, rica e tranquila, sem nunca ser acusada. Reflita comigo sobre isso. Aos 35 anos ou mais, você já viu como o dinheiro pode corromper laços de sangue. No Brasil, onde a justiça é lenta e os ricos têm advogados caros, casos assim se multiplicam. Eu vi dezenas: herdeiros disputando testamentos, envenenamentos disfarçados de acidentes, famílias destruídas por ganância. Clara representava isso, a herdeira perfeita que se tornou um monstro. O que podemos aprender? Falar abertamente sobre finanças familiares, fazer testamentos claros, observar sinais de ressentimento. Eu, que perdi colegas para corrupção semelhante, digo: vigie sua mesa de jantar. O veneno nem sempre vem em frascos, às vezes, vem em palavras doces. Se essa história fictícia, mas tão possível, te fez pensar sobre suas próprias relações familiares, me conte nos comentários: já viveu uma disputa de herança que quase acabou mal? Qual lição você tira disso? Inscreva-se no canal para mais contos sombrios que nos fazem refletir sobre o Brasil real, ative o sininho para não perder as atualizações, e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque quanto mais falamos, mais evitamos que ficções virem realidade. Até a próxima sombra, fique em paz.